Boa tarde a todos, todas, todes. A gente acabou de viver uma sessão de psicodrama público de São Paulo online. Hoje é dia 19 de novembro de 2022. Quem dirigiu foi Andréa Cláudia de Souza e o flyer, o tema disparador foi os encontros. Não, encontros, certo? Bom, eu sou a Mariângela e eu vou estar aqui como entrevistadora, também faço parte do grupo de coordenação junto com a Andréia, a Denilda Prado está aqui com a gente, foi ego tecnológico, a Beatriz Santana e a Mariana foram pessoas da plateia e é a primeira vez que vocês vieram, não foi isso? A Beatriz, sim, a primeira vez, é isso, Bia? Primeira vez que eu participei. Isso, e a Mariana também? Eu já frequento mais Você vezes. já frequenta mais vezes, legal. Bom, o que a gente fez hoje? Foi muito lindo o encontro, né? Foi bastante profundo, a gente trabalhou desde o início, a Andrea nos aqueceu, daí a gente pôde ver os encontros com o corpo, e depois as pessoas foram falando, encontros com pessoas queridas, encontros com escritores que admira, encontros com Lula, frio na barriga, e aí apareceram as cenas, né? Algumas cenas entre duas pessoas desconhecidas, era uma primeira vez que elas estavam se encontrando, teve um certo frio na barriga, tiveram, né, um primeiro momento, né, de se reconhecer. E a gente deu o nome de encontro possível, envergonhado, encontro frouxo, e aí teve outros desdobramentos, né? Uma cena com o vô, esse vô, né, que, deixa eu ver aqui, o vô, ele era muito descolado, né? E a neta achava que ele tinha muita culpa porque não encontrava esse vô, não tinha tempo para ver, mas o vô estava bem, o vô estava com namorada. Então, nos personagens mostraram esse óculos, né, que já começou a iniciar de uma dificuldade desse reconhecimento, né? Depois disso foi uma cena com a avó chata e a culpa que dá, e aí isso foi mais protagônico, a gente trabalhou isso, várias falas, e como é importante a gente aprender, né, a aceitar esse encontro consigo mesmo, essa aceitação, esse perdão, entre aspas. E depois disso tudo, a gente fala de morte também, né? E de alguma maneira, né, esse envelhecimento, né, essa dificuldade, essa vida com o tempo, né, Cronos e Kairos, que faz com que a gente, né, vá embora um dia, vire estrelinha, né? E o que a gente foi falando nesse compartilhar, né, que foi esse encontro que traz o empoderamento de mulher, o encontro com a natureza, esse encontro possível, essa relação pai-filho, as pessoas saíram bem mais mexidas, e a gente, esse perigo do adeus, né? Cada encontro pode ser o último, né? E no final a gente fez um certo nome aí, né? Uma frase: do frio da barriga, o reconhecimento dos gatilhos, a vida, os encontros possíveis. Então, é mais ou menos isso que eu estou trazendo para aquecer vocês. E agora, né, contar um pouquinho, quer dizer, vocês trazerem um pouquinho dessas inquietações que vocês viveram. Como é que foi para você, Denilda, Beatriz, Mariana, ou quem tiver aí aquecido, e depois a Andréa nos conta um pouquinho como foi que ela que dirigiu. Pode ser assim? Então, vai lá, quem pega o bastão? Vou começar, então. Legal, Bia. Para mim foi muito especial ter começado, né, a atuação ali junto com o colega uma outra Caio. pessoa. Sim, e que fez, inclusive, me trouxe muito essa reflexão, inclusive, do tédio, né, do primeiro encontro, aquele frio na barriga que você está ansioso, quer conhecer, quer saber, e ao mesmo tempo existe aquele tédio do
eu não sei nem o que eu pergunto, né? Então, o que pode ter causado aí para algumas pessoas esse desconforto do, ai, por que que eles não se chavecam logo, né? Por que que eles não têm um clímax ali na ação? Porque a gente é doutrinado a ter essas experiências, né? Mais relacionadas aí aos contos de fada, né? E aí isso me trouxe muito essa reflexão da realidade, né? Trazendo esse pé no chão e que ele foi firmado de uma forma muito forte, assim, quando a gente traz a questão dos avós, né? Como é especial e como é importante essa presença, né? Muitas vezes pode até ser incômoda, né? Porque as épocas são outras, os valores são outros, aquele impasse, mas o quanto é especial, né? O quanto faz a gente crescer e amadurecer com os mais velhos, né? Os encontros com a ancestralidade são tão importantes. Para mim foi muito bom, eu saio com o coração quentinho, preenchida e preparada para celebrar essa ancestralidade e os encontros. Obrigada, viu, meninas? Muito bom, Beatriz, muito obrigada. Que você volte a semana que vem e volte sempre. Muito legal, com esse coração preenchido. Mariana, quer pegar o gancho? Sim, acho que para mim começou com uma cena de dois desconhecidos, né? E depois foi para avó e neto, e depois foi para avó e avô. Então, vem desde um primeiro encontro, onde você não conhece muito uma pessoa e não sabe muito bem o que fazer, depois que eu conheço tão bem alguém que às vezes eu gostaria de não saber tudo sobre ela, porque algumas coisas eu não sei o que fazer dentro de mim, né? E Que legal, importante isso, Mariana. Não é você que não sabe fazer dentro de você. Nós aprendemos sempre, né? Essa que é a questão dessa aprendizagem contínua, não é? Que legal, né? Que a gente pode reconhecer. Não sei o que fazer ainda. E aqui hoje a gente pôde todos, né, mergulharmos e de algum modo, né, tecendo esses sentidos que são singulares, mas ao mesmo tempo também coletivos, né? sim, Aprendizagens coletivas. Como fazer frente aos gatilhos, né, Mariana? sim, no primeiro encontro eu gostaria que eles se conhecessem mais, né? Eu estava torcendo pelo primeiro casal também, né? Que eles ficassem juntos e depois como eu me conhecer, né? E como lidar com o conteúdo do outro para eu não me gatilhar. Isso foi bem difícil, né? E reconhecer na ancestralidade também eu consegui ver o que eu trago dos meus avós e Isso o é que eu bem não legal. quero levar deles, né? Eu consegui diferenciar na minha fala, que tem horas que eu dizia, eu trago tal coisa da minha avó e tal. Super E legal isso, super super legal. legal, né? E o quanto, assim, essa dor, né, de deixar aí também, né? E que cada encontro a gente pode dar um adeus, e eu não percebia isso, né? Que cada Pois encontro a é. gente pode dar um adeus. E eu achava que é contínuo, né? Mas não é. Não, E tem o Cronos até, e o Kairos, né, Mariana? até que me deu um acalento de ver que cada encontro é único, né? Que eu estava tão Que numa legal. continuidade que eu não estava percebendo, né? Eu estava com um medo tão grande de perder que eu pensei que cada dia era uma oportunidade de dar um adeus, né? Que E acho legal, que que legal. Acho que essa é a frase, nesse momento, muito significativa, né, que você traz como, né, o coração pulsando. Cada encontro é um instante, né, e tem esse adeus que faz parte, né, não é o adeus para sempre, né, ou mas não importa, né, é aquele instante, né. Bacana. Tem mais alguma coisa que você queria completar, Mariana? Está de bom tamanho, a gente passa para a Denilda. acho que tá de bom tamanho. Tá bacana. Vai lá, Denilda, pega o gancho. Vou. Quero dizer que essa questão do próprio tema, né, do encontro de hoje, que é essa questão do encontro, para mim é um tema bastante caro e rico, assim, né? Assim, como psicodramatista, a gente sabe da importância que tem o encontro para nós, né, para a vida da gente, né, do quanto que a nossa vida é feita de encontros, mas como a Andrea disse na direção dela, cada encontro existe dentro de si a possibilidade também do desencontro. Então, o quanto que a gente precisa ir cuidando para que a gente consiga estar por inteiro a cada encontro que a gente tem a possibilidade de ter, né, de viver. E
quero dizer que para mim foi um encontro muito bom, porque eu não estava nem preparada para estar aqui hoje, né, Andréia? Aí, do nada, a Andréia me faz o convite para vir, e aí eu, disponível que estava, falei, estarei ali junto com vocês. E foi realmente um encontro muito bacana, foi muito bacana estar possibilitando também para que o encontro acontecesse, trabalhando nessa parte dos bastidores, né? Nessa parte tecnológica, e que para mim é muito legal, porque eu já trabalho com isso mesmo já há algum tempo e tal, então é uma possibilidade de me colocar à disposição para que os encontros aconteçam, né? Então, se colocar como ferramenta, como instrumento para que esses encontros acontecessem. E para finalizar a minha fala, eu queria dizer que o encontro de hoje me trouxe essa possibilidade de refletir sobre essa ancestralidade que a Beatriz traz e o quanto que essa ancestralidade está relacionada com aquilo que eu trago de feminino e de masculino nessa ancestralidade, que foi um pouco da minha fala no final, porque eu acho que são questões que precisa ser pensada. Você mesmo trouxe na sua fala, Mariângela, quando você fala desse empoderamento feminino, dessa coisa da mulher e tal, eu acho que é importante a gente pensar, sim, sobre esse empoderamento e sobre o que eu trago na minha história, né? Que me faz ser mais empoderada, ou que não, né? Assim, de quem que eu recebi mais afeto, de quem não. Então, acho que isso é um aspecto importante. E agradeço a vocês, agradeço a possibilidade de estar aqui, de estarmos neste encontro. Muito obrigada, Denilda. Eu vou pegar o seu gancho para falar um pouquinho da minha ressonância, porque eu comecei falando do trabalho, né? Bom, eu estou aqui na entrevista nessa condição porque a Cláudia Fernandes, que foi a anfitriã, não pôde estar, né? Então, eu também faço parte da coordenação e dei um jeito de me desvencilhar das coisas que eu precisava fazer hoje de manhã e estar aqui, e estou saindo muito mais cheia, né? Estou saindo com o coração cheio mesmo, né? De ter tido encontros dessa perspectiva que todo mundo aqui está desenhando, né? E acho que eu começo a dizer, né? Encontro com esse personagem que habita o meu papel de psicodramatista, né? Que cuidou, vamos pensar, né? Da Andréia, né? E da Cláudia, que não poderia a Cláudia não poderia estar, então eu ocupei esse lugar e ocupei cuidando e gostando. Então, queria dizer isso, Andréia, né, que a disponibilidade já foi para essa conexão. E foi muito bom porque eu desempenhei muitos papéis, né? Então, assim, eu fui avó, eu fui neta, enfim, eu tive aí, né, a experimentação, e eu estou saindo daqui bastante preenchida. Muito obrigada, Andréia. Agora eu vou te passar a fala, que você foi a diretora, para você tecer um pouco o que te instigou esse nome, disparou esse flyer, que coisas assim que você queira contar sobre a metodologia, os bonecos que você usou que foram lindos, que dispararam as cenas. Vai aí. Então, o encontro veio dessas possibilidades. Eu acho que a minha vida é cheia de encontros, muitos deles agora no Zoom, mas eu gosto muito do encontro, né? De um cafezinho, de uma reunião, não importa. E aí fiquei pensando nos muitos encontros mesmo, fui me aquecendo. Eu comecei pensando, por exemplo, a primeira cena que eu tinha pensado eram dois primos distantes se encontrando, como é que eu ia aquecendo para brincar, trazer alguns encontros para depois tirar os encontros do grupo, né? E aí a gente aqueceu um pouquinho esse corpo também, o encontro com o próprio corpo, pedindo para as pessoas se encontrarem com o corpo, com as partes do corpo, então esse encontro com o pé, não importa, né? Com as ideias, porque a palavra encontro é encontro com muitas coisas, e como disse a Denilda, é muito importante para a gente o tema encontro no psicodrama, e também
pensar que, mesmo para Moreno, o encontro é um encontro de ideias, é um encontro de sentimentos, são muitos encontros, né? E eu fui me aquecendo assim, e ontem à noite é que eu pensei em usar os bonecos também para aquecer para os encontros. Eu costumo lembrar que eu, apesar de ter sido professora de dança e ter feito muito espetáculo de dança na minha vida, por muitos anos, montado espetáculos, a minha paixão é o psi, não tanto a estética. Então, às vezes, eu peco um pouco com a estética, mas eu trouxe os bonecos como objetos intermediários. Eu trabalhei com o meu fundo do jeito que está. Poderia ter feito um fundo mais neutro para os bonecos. Então, vou mostrar, como as meninas já contaram, a primeira cena foi com esses dois aqui, um encontro numa balada. E aí, eu pedi para a técnica era de dublagem, para as pessoas dublarem os personagens, e aqui saiu esse encontro que acabou cada um para o seu lado, né? Eu peguei meio aleatório, eu já tinha deixado os bonecos aqui à parte, mas eu fui pegando meio aleatório, saíram esses dois, e o grupo construiu a cena de um avô e uma neta. Mas quem foi fazendo a dublagem do avô não estava se sentindo desta forma. E aí a cena foi sendo mexida pela plateia, pelo grupo, e a gente trouxe. Então, eu peguei um outro para fazer. Então, ficou assim: sai essa personagem, e nós trabalhamos um pouco essa imagem interna e externa, a neta vendo o avô assim, e o avô se vendo assim, né? Então, eu acredito que os bonecos foram ajudando, voltou para... Eu fui interrompendo as cenas com compartilhamentos, micro compartilhamentos, para poder ir trazendo outras cenas. E aí trouxeram de novo a questão com a avó, e aí eu peguei num outro pacote que eu não tinha separado de bonecos, eu peguei a vovozinha do Chapeuzinho Vermelho, fantoche da vovozinha. Então, eu fui criando um pouco aqui, à medida que as coisas iam acontecendo, e as conversas foram sendo por aí, e a priorização do compartilhamento. Então, eu sei que numa estética narrativa, eu poderia ter dado uma continuidade maior nas cenas, mas a minha escolha foi: vamos ver um pouquinho o que está acontecendo, e as pessoas foram costurando as cenas e os sentidos, né? Então, teve um momento que era a pergunta: como é que nós fomos parar na morte, né? As coisas vão acontecendo, e para mim isso é mágico dentro do psicodrama. Vai acontecendo. Eu achava que podia ser um encontro, o desencontro podia ser, sei lá, político, desencontro. Eu esperava desencontros, conflitos, porque o psicodrama trabalha os conflitos, mas eu achava outros. Quando foi parar, eu mesma compartilhei. Só que da cena, até de uma cena eu queria trazer aqui, que eu vejo alguns participantes já trazendo coisas mais positivas. Eu vejo essa mudança de participantes que trazem muito, no começo pesado, e aos poucos já vão percebendo possibilidades e rematrizando histórias, lembrando histórias. Então, não teve só conflito, teve história de avó, de gostoso, né? Do gostosinho de estar com o avô, com a avó, e a gente termina nesse clima um pouco mais positivo, de um avô que aceita a sua neta, do jeito que é, essa neta aceita o avô do jeito que é. Isso, para mim, não é acabar na ilusão, mas é, como foi chamado, com encontros possíveis. Então, eu fico muito satisfeita com o que foi possível hoje. Acho que tem Eu muito tenho uma mais que a pergunta gente para te pode fazer. conversar, mas... Tem uma pergunta para te fazer, Andréa. Se a gente pudesse nomear, né, a temática protagônica, né,
e que, de alguma maneira, a Mariana está aqui porque, de algum jeito, emprestou, né, Mariana, a sua cena referenda, né, essa temática protagônica, né, que foi a trama entre a avó e a neta. Né? E você trouxe os bonecos para estar disparando. Eu queria que você pudesse tecer aqui comigo alguma relação entre os bonecos que dispararam, né, com essa função já a priori, e com o tema protagônico. Você tem alguma tessitura que você possa pensar? Enfim, isso te instiga a pensar alguma coisa com a subjetividade do diretor? Então, claro, a gente está implicado em todo o processo, né? Então, quando eu coloco os bonecos, por mais aleatórios, não são tão aleatórios, né? Tem algo que leva, que aquece. Mas desta vez eu não senti que eu tenha levado para isto. Eu senti que eu coloquei 2 bonecos e eles foram para onde quiseram, porque eu realmente teria ido para outros caminhos. O que eu acho que talvez seja um pouco meu é de trazer de uma forma um conflito pesado. Eu mesma fiz falas mais fortes, fiz duplos ali dos personagens mais fortes, dizendo o que eu tinha para dizer, por exemplo, no lugar de uma neta, dizendo para a avó alguma coisa, mas eu acho que a gente trouxe... O encontro foi o tempo todo em busca de uma saída mais saudável. Nós trouxemos conflitos, mas todos queriam uma saída mais saudável. Ninguém, embora até numa outra cena do casal de avós discutindo, também apareceu a questão do tempo. Não dá para perdoar tudo, né, no tempo imediato. Eu acho que isso também é algo que eu talvez contribua a trazer a busca de uma saída saudável com respeito ao que está sendo vivido, né? Muito legal o que você está falando, né? Porque me faz pensar e ressoar, né? E validar, né? Que concordo que, embora os bonecos instiguem, né, funções e papéis, né, avô e avó, enfim, avó e neta, mas o conteúdo, com certeza, né, foi trazido pelo grupo, pelo inconsciente grupal, e você pôde manejar de uma maneira saudável, gostosa, né, de estar junto e ter um distanciamento reflexivo para poder trazer, assim, para poder deixar, né, com que na realidade suplementar a gente pudesse encontrar saídas. Então, eu te agradeço muito. Eu queria só dar um diversão. exemplo, Mari, então, só antes de terminar, porque, por exemplo, esses 2 bonecos que saíam um avô e uma neta, para mim, ela é uma enfermeira, essa boneca é uma enfermeira, para mim era uma terapeuta em um idoso deprimido. Sim, sim. Então, poderia ter legal isso. Outro caminho completamente diferente. Então, mas é super importante isso que a gente está conversando e está gravando, inclusive, né? Porque a nossa metodologia ela é muito linda, né? E ela é fundada em teoria, em pressuposto de homem. Então, assim, as coisas acontecem, parece mágica, mas tem aí um manejo, né, fundamental desse diretor que hoje foi Andréia, e foi brilhante, foi super gostoso estar junto. Então, acho que foi bem legal. Agradeço a Andréia, agradeço a Denilda, agradeço a Bia, agradeço a Mariana, e voltem mais. Até a semana que vem a gente está junto. Né? Bom final de semana. Obrigada. Obrigada, menina. Alguém quer falar mais alguma coisa? Para finalizar? Só se vocês puderem me colocar no grupo depois, eu agradeço. Tá bom. Beleza. Andréia, coloca. Aproveitamos, então, para terminar essa entrevista, dizendo que temos um grupo de divulgação, que quem quiser pode nos procurar e isso, que a gente sempre tem um do próximo encontro. Obrigada. Ótimo. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Bom fim de semana.